Lucas capítulo 9, verso 37, os irmãos acompanhem, diz assim: Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem. Perdão, irmãos, peço que vocês se coloquem em pé, né? Vamos ler a palavra. Quando chegaram à multidão, aproximou-lhe-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Vou parar por aqui, amém? Eu quero recapitular com vocês que estamos numa pregação que já venho explorando há algum tempo, alguns dias. E nós estamos falando sobre como Jesus transformou os seus discípulos, que eram homens, de certa forma, simples e cheios de problemas, não é? Em homens cheios de fé, poderosos na pregação, na oração, e fizeram da igreja, daquele grupo em Jerusalém, um grupo vitorioso, que transformou a igreja num poderoso trabalho evangelizador, né? Evangelístico, que avançou para todo o mundo e até agora. Preste atenção aqui, meus irmãos, não distraiam não, tá bom? Então, o que acontece? Como Jesus fez isso? Né? De que modo Jesus fez isso? Como ele foi capaz? Eu vou sempre partir desse ponto. A igreja está em todo lugar. A igreja está em todo ponto, no mundo todo. Ainda agora, pouco antes de vir para o culto, eu comecei a ler um livro, uma coleção de livros que tenho que ler para o trabalho que vou fazer, que é a patrística. São 48 livros que tenho que ler. É claro que livros a gente vai lendo aos poucos. E um deles dizia o seguinte: a igreja se instalou no meio de um vendaval de guerras, imperadores. Interessante, homens simples que lutaram contra a religião da época, o judaísmo maçante, perseguidor. A política, o governo romano, o Império Romano, também perseguidor. E todos os outros algozes que tinha ao lado. E esses homens conseguiram evangelizar o mundo de seu tempo. Fugindo, perseguidos, escondidos, fizeram o trabalho do Senhor e deram conta do recado. De que modo Jesus fez isso? E é interessante a gente pensar também na história deles. E nós abordamos isso nos cultos passados, como Jesus tratou essa questão. Os discípulos tinham problemas. E aqui nós vamos recapitular pelo menos um. Eles falharam em alguns momentos, tiveram dúvidas de sua fé, negaram como fez o apóstolo Pedro. E hoje, neste texto que lemos, veremos também que eles carregavam consigo, por exemplo, a frustração de não terem conseguido expulsar um demônio. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Na minha adolescência, fui expulsar um demônio e não consegui. Eu saí, o demônio ficou, de tanto que eu tentei, né, na adolescência. E essa sensação demora para a gente vencer. Demorei para vencer isso. Foi difícil para mim. Então, hoje, vamos falar um pouquinho que depois de todo esse treinamento que Jesus deu a eles, de todo esse... Veja que Jesus fez um trabalho de buscar um por um. A Bíblia fala que depois da morte, os discípulos fugiram, foram embora. Então, onde foram?
Eu não esqueço a palavra dos 2 discípulos de Emaús. Já é hoje o 3º dia e pensávamos que era ele o Cristo, pois falava disso o tempo todo para nós. Mas até agora, olhando no relógio, ele não ressuscitou. Não é? Então, a esperança dos discípulos estava longe, praticamente tinha se perdido. E é nisso que a gente vai falar. Então, como é que Jesus fez o trabalho de resgatar um por um e transformar esses homens no que se tornou? De maneira que a igreja atravessou barreiras, enfrentou estados, enfrentou governos, países, oceanos, continentes, está em todos os lugares. Chegou até mim, chegou até você. A mensagem do evangelho chegou até nós. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Eles subiram ao monte da transfiguração e os discípulos puderam ver aquilo que Jesus diria, porque Jesus diria que eles teriam um corpo glorificado. E lá no monte da transfiguração, Jesus mostrou para eles como seria o corpo glorificado. Eles puderam ver, porque viram Jesus glorificado, viram como Jesus seria depois da ressurreição, viram Moisés e também viram Elias. Então eles puderam ver. Uma coisa é você falar de algo que você ouviu, outra você falar do que viu. Eles puderam ver. A mensagem mudou. Agora, nesse momento, chegamos no tópico, nesse ponto, e vamos falar sobre, depois de treinados, avante. Vamos avançar. Eles já estavam treinados, pelo menos parcialmente, mas agora era a hora de avançar. Então preste atenção, porque nesse momento nós entramos na mensagem desta noite. Os discípulos já tinham tido algumas experiências, lições com Jesus, mas agora ia começar as primeiras aulas práticas. E isso é interessante. Bom, eles estavam no Monte da Transfiguração, viram tudo aquilo acontecer, a voz de Deus apareceu ali para os discípulos, tanto é que eu disse a semana passada que Jesus falou, eles ouviram a voz de Deus por 3 vezes, há apenas 3 relatos na Bíblia de que Deus falou com Jesus, o Pai falou com o Filho. A voz de Deus é destacada no Novo Testamento pelo menos em 3 vezes, falando com Jesus. A primeira vez no batismo, esse é meu filho, né? A segunda vez no Monte da Transfiguração, a ele eu vi. A terceira vez lá na crucificação, quando Jesus pede para ser glorificado, Pai, glorifica-me com a glória que tinha antes. Então o Pai fala, eu te glorifiquei e glorificarei. Então são 3 vezes que tem esse relato na Bíblia. O que nos dá indício, nos mostra que a voz de Deus não é como um produto de feira. E eu tratei para os irmãos, não menosprezando a feira e nem quem trabalha na feira, mas vamos falar de boteco. Qualquer lugar você encontra. Não, a voz de Deus, como disse a semana passada, Moisés subia ao monte para ouvir. Tinha que ter atenção. Expliquei a vocês o conceito do Shema, quando Deus queria ouvir. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, a irmã Cida está fazendo alguma coisa e quer falar algo comigo, eu tenho que parar para falar. Quando eu não paro, ela reclama. Isso é interessante. Então a gente precisa parar para ouvir. A voz de Deus nós precisamos ter atenção com ela. Isso eles já tinham visto. Agora desceram do monte. Quando descem do monte, pensem, irmãos, como aqueles homens desceram daquele monte. Pedro, Tiago e João. Como desceram? Viram Jesus glorificado. No seu lugar, Isa, como você desceria? Bom, primeiro, se fosse como eu, já desceria com aquela provocação para os outros que ficaram. Eu subi, vocês ficaram. Não é? Eu sou o cara da hora, vocês não são. Tipo assim, mais ou menos isso, talvez eu diria. Não é? Mas eles desceram e diz a Bíblia que lá embaixo tinha uma multidão. E dessa multidão se levanta um homem, aproxima e a Bíblia diz que ele faz alguns gestos. Primeiro, ele se põe de joelhos diante dele. Segundo, ele pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Terceiro, irmão, ele apresenta o problema, que é o filho, lunático. O demônio pegava esse menino. E o menino sofria muito, não o demônio. O demônio provocava sofrimento. Sobre o demônio eu vou falar daqui a pouco. Né? O menino perdia o sentido, porque ele se jogava no fogo, se jogava na água,
E aí, até aí tudo bem, os discípulos estão tranquilos. Agora vem uma pancada, desculpe a palavra, na testa deles. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam, nada puderam fazer, não puderam expulsar. O texto não é bem claro aqui se esse homem tinha trazido esse rapaz para os discípulos que ficaram ou se para todos, porque tinham 3 lá em cima com Jesus e o homem estava lá embaixo. De toda forma, ele passa na lata ele faz a acusação na lata. Assim, eu trouxe esse menino, meu filho, endemoniado para os seus discípulos e eles não puderam curar. Eles nada puderam fazer. Como você se sentiria diante de uma situação como essa? De alguém, por exemplo, acusar você para o seu chefe. É mais ou menos isso, porque Jesus era o chefe nessa história, não é? E eles falam assim, olha, vocês andam com Jesus, vocês passam o tempo todo com ele, vocês viram ele fazer tantos milagres, eu trouxe um problema para ele aqui, eles não puderam resolver. A quem ele estava questionando? Os discípulos ou a Jesus? Os discípulos não haviam aprendido, ou Jesus não tinha ensinado, ou aquilo de fato não era verdade? Porque ele coloca várias coisas nessa questão. Bom, irmãos, pensando nisso, eu quero falar um pouquinho sobre demônio. Não é o nosso assunto, mas eu vou tomar um tempo aqui com os irmãos. Por quê? Porque esse episódio precisa ser pensado sobre o ponto de vista da frustração. Você, tanto quanto eu, vamos enfrentar momentos de frustração em nosso ministério, nossa caminhada com Deus. Não vai ser tudo mil maravilhas, não. Vai ser sempre uma luta e uma dificuldade, e é um levante atrás do outro, ou seja, uma queda, é sempre uma resistência, é uma caminhada de resistência, é isso que eu quero dizer. Veja, afinal da passagem, como eu li, como eu acabei de expor para vocês, eles recebem essa acusação. Porém, se nós viramos a página para o capítulo 10, nós veremos que a situação muda bastante. Por quê? Porque eles têm a primeira aula prática. Eles tinham que ir pelas aldeias onde Jesus não tinha passado ainda, mas ia passar. E lá eles teriam que também expulsar demônios. Ué, eles acabaram de receber uma acusação que não conseguiram expulsar um demônio. E agora Jesus dá uma missão que eles têm que avançar e nesse avanço eles terão que expulsar demônio. Em outras palavras, como Deus confronta os nossos temores, não é? Como você se sente quando tem que fazer alguma coisa que você já fez, que já sabe, pelo menos na sua primeira experiência, que deu errado, ou que você não conseguiu? Irmão, quem quebrou o carro na estrada, viajando, toda vez que passa naquele lugar, que quebrou o carro uma vez, pensa, será que vai quebrar de novo? É mais ou menos assim. Eu já quebrei carro de madrugada, viajando e pregando. Me lembro, a irmã Cida, na última viagem que fizemos, ela se lembrou de um ponto em que acabou a gasolina do nosso carro, saindo do culto aqui à noite. Os irmãos sabem que eu morava em Tietê e vinha pastorear essa igreja. E daqui lá são 165 quilômetros. Fizemos isso por 6 anos e saíamos daqui depois do culto à noite. E outras vezes saímos de madrugada. E algumas vezes já chegamos em Tietê, a chave da casa ficou aqui. Não chegamos em Tietê direito, quebrou o carro na estrada. Outra vez acabou a gasolina, e nesta vez que acabou a gasolina, a irmã Cida se lembrou, da última vez que viajamos, ela falou, foi bem aqui que acabou a gasolina. Sempre vem, quando a gente passa naquele lugar, a olhadinha no tanque, não é? A olhadinha, será que está dando certo? Mas ali Deus nos abençoou. No embalo, fomos no embalo, o carro pegou depois de novo e andou mais um pouquinho nos trancos e barrancos, até que nós chegamos a um posto. E aí colocamos gasolina para chegar em casa. Mas a sensação de quando você tem uma frustração te incomoda, principalmente se você tem que fazer de novo. Ou será que acontece só comigo? Não é só comigo. Será que é? Pode ser que seja só comigo. Mas é provável que se você foi cantar uma música que não deu certo, se você foi fazer uma pregação que não deu certo, foi fazer uma prova que não deu certo, a reprova, por exemplo,
Quem fez a prova e teve que fazer a substitutiva, por exemplo, eu fiquei de substitutiva na faculdade por 0,25. O professor não me deu os 25. Eu fiquei tão bravo. E ele falou assim: eu podia ter te dado, mas eu quis que você fizesse de novo a substitutiva para ver como. Não é possível que o senhor vai me fazer gastar esse dinheiro. Aí eu fiz a prova. Quando eu fui direto na questão que eu errei. Quando eu peguei a prova, eu fui direto na questão. Falei assim: vou caçar para ver se tem a questão, porque foi aquela que eu mais estudei. Mas a prova era outra, não é? Então, irmão, essa sensação é um teste. Jesus testou os discípulos imediatamente. Vocês não puderam expulsar o demônio do lunático, chamado do episódio lunático, mas agora vocês vão para a aldeia, as aldeias onde vocês precisam pregar. E lá, vocês têm que anunciar que eu vou passar por lá. Bom, o que nós precisamos entender? Quando eles voltaram desse evento do capítulo 10, eles voltaram radiante porque haviam expulsado demônios. E Jesus coloca os discípulos no lugar e os demônios no seu devido lugar. Jesus coloca todo mundo no seu lugar, porque eles voltaram radiante. Se na primeira experiência eles foram vencidos pelo demônio, agora na segunda eles voltaram dizendo assim. Quando eu digo, se no capítulo 9 eles foram vencidos pelo demônio de Lucas, no capítulo 9 de Lucas foram vencidos pelo demônio, no capítulo 10 eles voltaram alegre. Agora nós expulsamos demônio. Agora a gente bate o pé e eles. Aí Jesus coloca os discípulos no lugar, os demônios no lugar e a missão no seu devido lugar. Para os discípulos, Jesus disse o seguinte: não vos alegrei por isso. Vocês não têm que se alegrar por isso. Ele estava reposicionando os discípulos, porque eles saíram da posição ali. Aí aos demônios, Jesus disse, eles não é essa alegria. A alegria é a da salvação. Então Jesus coloca os discípulos no lugar, na posição, coloca os demônios na posição, e reposiciona a missão da igreja. E qual é a posição dos demônios? Nenhuma. Demônio não tem que tomar parte da nossa vida. Demônio não tem que tomar parte da igreja. Irmão, e eu faço uma pergunta para vocês. Veja, dos 4 evangelhos registra que Jesus expulsou muitos demônios. Mas eu pergunto, por que em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, eles não aparecem? Onde estavam os demônios? Só tinha demônio quando Jesus estava pregando? Vocês viram o número de incidências de demônio no livro de Atos, por exemplo? Por quê? Não é a continuidade? Atos dos Apóstolos não é a história da igreja? Jesus expulsava demônio aos montões. Mas no livro de Atos aparece um ou outro. Uns em alguns momentos, apareceu lá um outro demônio que deu uma sova nos discípulos que tentaram expulsá-lo. A Bíblia fala, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas e vocês, quem são? A Bíblia diz que ele arrancou a cinta e deu uma surra nos caras. Figura de linguagem. Mas onde estavam os demônios no livro de Atos dos Apóstolos? Eles recebem predominância? Eles são anunciados. Olha, tem perseguição, tem morte, tem intriga, tem confusão, tem concílio, tem inclusão da igreja, dos gentios na igreja, mas cadê os demônios? Sumiram, desapareceram. Parece até que, então, será que Jesus expulsou todos os demônios, de maneira que no livro de Atos não tinha mais? Acho que muitos de vocês não fizeram essa observação ainda. Porque Jesus posicionou a igreja. Jesus posicionou. Demônio é causa vencida. Demônio é causa vencida. Eles não devem ocupar espaço. A mulher chegou aqui na igreja uma vez e falou assim, vocês trabalham com demônio? Eu disse, não, nós trabalhamos com o Espírito Santo. Não tenho parceria nenhuma com o demônio. Agora, irmão, a Bíblia nos fala um pouco deles. E hoje eu quero trazer
compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Os demônios, por exemplo, atrapalham o culto. Eles não devem ter predominância. Você já enfrenta o dia a dia, você enfrenta as suas dificuldades, os problemas da sua família, o trânsito para chegar na igreja, o salário que é pouco, as finanças que não fecham, a conta não bate zero. Você vem ao culto pedindo a Deus que dê uma palavra para você e quando chega aqui, aparece um demônio para atrapalhar o seu culto a Deus. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, então se tem alguém endemoniado, não deixa entrar? A gente tem que fazer o que Jesus ensinou: orar, expulsar e segue o culto. Só há um registro na história da Bíblia que Jesus teve uma breve conversa com o demônio. Qual é o teu nome? Legião. Então, o demônio pediu para que Jesus o deixasse entrar numa manada de porcos. E ele entrou. Aquela legião entrou e jogou precipitou os porcos no penhasco. Mas imediatamente a população da cidade preferiu que Jesus saísse da cidade e que os demônios ficassem. Os gadarenos, a cidade de Gadara, preferiu Jesus ir embora, mas quis ficar com os demônios. Eles não queriam Jesus, mas queriam os demônios. Irmão, eu aqui, junto a vocês, não queremos demônio, queremos Jesus. Ao contrário, se tem alguém que a gente quer que vá embora imediatamente da igreja, da nossa vida, do nosso redor, são os demônios. Agora, se queremos que alguém fique, é Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, e você? Mas a igreja não deve nem pode perder tempo com eles. Por quê, irmãos? Porque eles são atrapalhadores da nossa fé. E atuam. E eu vou dizer de que modo. Vejam, irmãos, o episódio envolvendo o lunático, desse episódio, extraímos algumas lições. Primeiro, o trabalho depende exclusivamente da direção de Deus. Nós precisamos estar totalmente na direção de Deus. Sem ela, nada podemos fazer. Segundo ponto, sempre entre a multidão vai aparecer alguém que tem coragem de se aproximar, que tem coragem de trazer questões e até mesmo de te contestar. Terceiro, irmão, de apresentar os seus resultados. Ele vai querer fazer isso. Então, é preciso a gente ter ciência. Terceiro, os demônios, com demônio não tem conversa. Eles querem apenas humilhar. Eles querem destruir e não podemos entrar no caminho do sensacionalismo praticado principalmente no nosso tempo, em que as pessoas dão mais tempo a esse aspecto de uma manifestação demoníaca do que a Deus. Nós temos que aprender, entre outras coisas, que Deus é que precisa ocupar o espaço da nossa vida. Aqui está no texto que Jesus deu um sermão antes de expulsar o demônio, mas não ao demônio. Ele não deu espaço ao demônio, ele deu uma correção nos discípulos, porque a obra de Deus é feita por fé. Quando ele disse assim: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Bom, dito isso, irmão, eu quero trazer o que nós pensamos sobre demônios. A declaração de fé da Assembleia de Deus, lá na página 89, que todos vocês, basicamente, todos têm, diz o seguinte, que são anjos decaídos. E esses anjos são seres que se rebelaram contra Deus. Por isso, se tornaram espíritos maus, causadores de maldades contra a humanidade. Eles, por exemplo, são capazes de possuir o corpo de homens, seres humanos e de animais. São providos de inteligência, afinal, pediram, por exemplo, a Cristo para que os deixasse entrar no corpo daquela manada. Há diferentes manifestações demoníacas, e é bom dizer que essas manifestações demoníacas provocam, por exemplo, podem provocar doenças do tipo mudez, surdez, cegueira, deficiência física. Vamos lembrar da mulher corcunda. A Bíblia fala da mulher que entrou no templo e era corcunda. Jesus expulsou um demônio dela e ela então endireitou o corpo. Pastor,
toda pessoa corcunda, quer dizer que tudo isso, toda vez que a gente se deparar com uma pessoa corcunda, aquela pessoa está endemoniada? Claro que não. Aquele caso foi um caso à parte. Ainda sobre esta questão de demônios, na teologia sistemática do Dr. Roberto dos Santos, há um artigo que está posto sobre os seres espirituais, em que ele diz uma coisa, algo importante. O autor fala que há legiões de demônios que dioturnamente oprimem o povo, provocam doenças, prisões, como foi o caso dessa mulher encurvada que está registrado no Lucas capítulo 13. Provoca e induz o homem a praticar ações contrárias a Deus. A intenção dos demônios é sempre levar o homem a se rebelar contra Deus. Veja Jó, a Bíblia diz que ele se aproxima diante de Deus e diz assim, Deus fala de onde vens, ele de rodear a terra e vaguear por ela, então Deus diz, viste o meu servo Jó? Esta palavra, viste o meu servo Jó, diz que ele fez uma análise minuciosa da vida de Jó e chegou ao ponto de dizer, é claro que ele vai te glorificar, tudo na vida dele vai bem, não tem nada que dá errado, ele tem filho, tem família, tem dinheiro, é rico, tem posses, tem propriedades, então isso não dá, certamente não dá nada, né? Então ele não vai desviar contra ti. Bom, irmão, então eles provocam, mas não é o propósito da minha pregação nesta noite dissecar esse assunto com vocês, mas apenas dizer que a gente não precisa, em primeiro lugar, ter medo de demônio. Demônio é causa vencida. Demônio é causa vencida. Se acontece uma manifestação demoníaca num culto, pastor, eu saio correndo da igreja, como muitos irmãos. Aconteceu de entrar no podcast domingo, a irmã falou do rato que entrou foi do rato, né, que entrou na igreja, no culto nosso, né? Quem estava lá nesse dia aí? Foi o rato, né? Nesse dia entrou um rato, a gente congregava, irmãos, num salão. Nós já mudamos muitas vezes, os irmãos estão nos visitando hoje. E aqui é um templo nosso, da igreja, graças a Deus. Então, em um desses lugares que mudamos, entrou um rato no culto. Foi desculpe a palavra, um Deus nos acuda. Foi irmão subindo para a cadeira, foi aquele sufoco, aquela luta, aquele negócio mais horroroso, não é? Muito bem, a irmã se lembrou do rato. Ok, irmão, mas o que quero dizer é, muitas vezes quando há manifestação de um demônio no culto, muitos crentes saem correndo, tem medo. Peraí, o que vai expulsar demônio? É o seu currículo? É o meu diploma, o seu diploma? Vamos pegar o diploma, bater na cabeça do demônio e dizer assim, sai em nome de Jesus? Não. O que expulsa demônio é a autoridade que Jesus já nos deu. Ele deu. Ele disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. Aí você vai dizer, pastor, o senhor teve dificuldade. Tive, irmão. Eu tive dificuldade na minha adolescência, tive mesmo. Como eu contei para vocês e não nego. E às vezes quando eu estou pregando em algum lugar e conto isso, o povo cai na risada. Mas é verdade. Mas depois que aprendi que não devo gastar tempo com o demônio, mas, irmão, a conversa é simples. Sai em nome de Jesus, já buscamos logo o entendimento com a pessoa e a palavra e o poder de Deus vai expulsar o demônio daquela pessoa, irmão. Porque o poder está na palavra de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Não podemos substituir a palavra, não podemos criar mecanismos, não tem métodos humanos capazes, por exemplo, de afetar o campo espiritual. Mas o poder de Deus, sim, e está escrito em meu nome. Nome de quem? Nome do pastor? Nome da igreja? Nome do ministério? Nome seu? Não, em nome de Jesus, ele vai sair e pronto. E assim que acontece. Assim tem acontecido. Já aconteceu aqui na igreja, da pessoa dar um show aqui, e eu me lembro, irmãos, que aquele dia eu fiquei tão revoltado, o culto estava muito bom. E aí a pessoa veio aqui, e ela estava dando um show, foi até o ouvido dela, sabia que aquilo, Deus deu discernimento. Isso aí não é demônio. Eu fui até o ouvido dela e disse o seguinte, para agora, aqui no púlpito, nesse lugar. Falei, para
pare agora com esse show. Isso aqui não é um show. Você não está aqui para dar show. Para agora. E aí ela pegou, a menina se levantou aqui, se ajeitou, sentou ali e acabou o show. Acabou o problema. Tem questões que são demônios, são travas, são batalhas difíceis. Serra Negra, pegamos uma batalha difícil. A mulher parecia que ia se levantar, parecia que ia fazer as coisas voarem, por exemplo. Foi terrível lá, mas foi ao chão, no poder do nome de Jesus. E na hora do almoço, foi bem na hora do almoço, vamos dar graça, nós estávamos pregando num congresso, vamos dar graça pelo almoço, a mulher caiu endemoniada, era uma pessoa, era cozinheira ainda, né, foi a cozinheira, caiu endemoniada, e aquele sufoco, e chute para lá e chute para cá, vai voar a panela. Eu não sei se foi por causa da panela do feijão, que eu fiquei preocupado também, mas nesse sentido, irmão, vamos orar por ela, e ela se levantou e veio para cima de mim para me bater. A irmã Cida se lembra, deu-me um chute, irmão, que passou assim, ó, vup, passou aqui assim, tal, peraí, tá repreendido em nome de Jesus e sai logo, porque eu quero almoçar. Atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso tempo, atrapalha o nosso culto, nos embaraça, em outros momentos causa enfermidades. Até é necessário você orar. Muitas vezes você está enfermo e não sabe por que essa enfermidade. Eles causam enfermidade. Atrapalha seu culto, atrapalha seu dia de trabalho, atrapalha seus negócios. Tem que orar. Crente precisa orar. Pastor, mas não está o pastor, não está o diácono, não está o presbítero, não está o irmão. E agora? Como é que eu faço? Está escrito na Bíblia que apenas pastor expulsa demônio? Está escrito na Bíblia que apenas missionários expulsam demônios? Evangelistas expulsam demônios? Onde está escrito isso na Bíblia? Eis que estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios. Você acredita que se eu orar por você, Deus pode te curar? Mas você não acredita que se você também orar, Deus pode te curar? Você precisa crer que a palavra não é só para mim, é para você. Não há uma operação exclusiva. Deus usa aqueles que nele acreditam. Você crê nisso? Diga amém. Mas então, agora os discípulos precisavam seguir esse passo. Então, nessa primeira análise que fizemos, irmão, o que pensamos? Né? Quais lições podemos aprender ou retiramos daqui? Primeiro, os discípulos precisavam entender que o comando da obra é de Jesus. Jesus é quem comanda a igreja. Você está na direção? Você está disposto a ser comandado por ele? Diga amém. Segundo ponto, irmão. Os discípulos precisavam entender o que é o privado. Eu estou fazendo agora estou tirando lições dos dois eventos, da transfiguração e também da experiência do lunático. Os discípulos precisavam entender o que era o privado, o que é reservado. Tem coisa que Jesus não quer que seja dito para todo mundo em determinado momento. Eles tinham que esperar. Aprenda a guardar o tempo de Deus. Se ele disser para você que é só num devido tempo, você precisa esperar. Terceiro, eles precisavam também aprender o que é consagração. Tem que se separar. Irmão, uma coisa é igreja, outra coisa é mundo. Mundo e igreja. Nós temos que nos separar. Tem coisas que Deus vai falar conosco, mas a gente precisa se separar para isso. Quarto, os discípulos precisavam perder ou ser confrontados na sua desconfiança para que eles pudessem avançar no plano de Deus. Olhe para mim, se você não tiver segurança no que Deus te comissionou para fazer, provavelmente você não conseguirá fazer. E a única forma que Deus fez, entre outros exemplos da Bíblia que eu vi aqui nesse texto, é colocar você para fazer exatamente aquilo que você tem medo.
Deus vai te colocar para fazer exatamente aquilo que você teme. Jesus levou os discípulos para ter confrontos com o demônio, levou os discípulos para ter confronto com fantasmas. Eles tinham medo de fantasma. Pularam no barco quando falaram que era um fantasma quando Jesus estava vindo sobre o mar, pularam no mar. Então eles tinham medo de fantasma. Então ele demonstra aos discípulos exatamente que a forma de vencer o temor é enfrentando o objeto que causa temor. Então você vai ter irmãos que têm medo por exemplo, tem medo de estudar. Deus vai fazer com que você vença esse medo. De qualquer forma, você vai vencer. Ainda sobre isso, irmãos, eu quero trazer para vocês que mencionamos aqui alguns pontos interessantes. Entre outros, quero dizer que os discípulos não eram supercrentes, nem se tornaram supercrentes. Eram pessoas cheias de problemas, pessoas que não eram anormais, não eram seres extraordinariamente ou sobrenaturais, eram problemáticos. E como todos os homens, eram eles também. Pensando nisso, irmão, alguns estudiosos trazem, e eu trouxe até aqui um deles, ele traz uma leitura interessante da vida de Pedro, que eu quero destacar aqui agora, porque ele foi um dos que mais teve evidência em todos esses eventos. Nos evangelhos, e pelo menos nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, Pedro é o que mais aparece. Vejam só, esse autor traz alguns pontos que vale a pena pensar sobre a vida deles. Primeiro, os discípulos apresentavam algumas coisas, nesse caso, Pedro, desatento. Em todos os casos, desatento ao quê? Aos alertas de Deus. Por exemplo, Jesus avisou Pedro sobre a guerra espiritual que se aproximava, mas ele não deu importância. Esse foi o seu primeiro erro. Muitas vezes o erro nos alerta, o Senhor nos alerta através da palavra, dos nossos líderes, de pessoas mais próximas que estão entre nós, ao nosso lado, mas mas a gente negligencia. Jesus não falou para Pedro que ele ia negar? Ele literalmente não se lembrou que negaria. Não é? Jesus não falou para Pedro que não precisava se preocupar com demônios? Falou, mas ele literalmente não deu atenção inicial, só depois. Também não falou que ele ia ressuscitar, mas ele fugiu, mesmo assim até desanimou. Bom, então, irmão, não podemos menosprezar o poder, inclusive, do inimigo ou do pecado, porque a gente fica vulnerável. Segundo, excesso de autoconfiança. Não confie em você apenas, ou só no que você faz. Eu sei que algumas coisas que eu faço, eu sou bom naquilo que faço, mas eu não posso fazer do meu conhecimento, não posso confiar em mim mesmo. Mesmo diante dos alertas, Pedro confiou em si mesmo em alguns momentos e sentia-se melhor que os outros. Ele disse: ainda que todos estes te neguem, sobretudo, eu não te negarei. Você não é superior, eu não sou superior a ninguém. Então não podemos ter autoconfiança. Não confunda isso. Terceiro, não seja indiferente na oração. Por exemplo, ele foi. Orar é um exercício fundamental na vida do cristão. A gente precisa orar. Veja, irmãos, a Bíblia registra em Lucas que eles não conseguiram orar. Quando a gente ora, quando oramos, demonstramos toda a nossa dependência, nos sujeitamos, quebramos o poder da nossa carne. Jesus mandou que seus discípulos orassem com ele para não serem expostos à tentação, mas eles dormiram, cederam ao cansaço. Eu faço uma pergunta de reflexão aqui, que você não precisa me responder. Como está a sua vida de oração, irmão? Como você está desenrolando a sua vida de oração? Não dá para passar períodos de oração à frente do Netflix, dos filmes, dos lançamentos, das TVs interativas, do IPTV, de tantas outras. É preciso orar. Nós temos que orar. Não negligencie a oração. Seja firme no propósito de orar. Ore pelo seu trabalho.
ore pela sua atividade na igreja, ore pelo culto. Quando sair de casa, venha com a tocha acesa para o culto. Senhor, fala comigo no culto. Às vezes aqui no culto, a gente está orando. Me perguntaram outro dia, por que o senhor fica a maior parte do tempo com a cabeça curvada e olhos fechados? Porque eu estou orando. Estou orando para Deus abençoar o canto que a gente está fazendo, a música que a gente está apresentando a Deus, a pregação que está sendo realizada. Ou nós não achamos que tem batalhas espirituais acontecendo nesse momento? Quantas coisas, quantas armadilhas o adversário colocou para tirar você do culto esta noite? Para que você não viesse até aqui ouvir a palavra de Deus? Provavelmente, se eu perguntasse quantos sentiram desânimo antes de vir para a igreja, eu levantaria a mão. Quantos de vocês, se eu dissesse assim, quantos de vocês aqui estavam cansados, com dores para vir para a igreja? Eu diria, lá, já tem uma aqui, a irmã Cida, estava até agora estirada lá no sofá dizendo, com dor, estou com dor, tomou um remédio, se não passar vou tomar outro, mas está ali. Então, irmão, quantas ciladas foram colocadas diante de você para que você não viesse aqui? E você tem que vir orando. Senhor, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou entristecido, eu estou cheio de problemas, mas eu preciso entregar um louvor ao Senhor. E eu preciso que o Senhor fale comigo esta noite. E que o Senhor retire de mim todo esse peso, toda essa confusão, toda essa crise. E eu quero sair do culto hoje animado, alegre, firme para a glória. E se possível curado. Aleluia. E Ele tem poder para curar. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Ele tem poder para abrir os céus e derramar poder, renovar você, te dar dons espirituais, batizá-lo no Espírito Santo. Ele tem o poder, portanto, não negligencie o período de oração. Terceiro ponto, não tente travar batalhas com as suas próprias armas. Irmão, não lute por sua própria força. Não é. Veja, estou todo no mesmo campo. Era treinamento. Os discípulos precisavam ir, mas eles não podiam brilhar, batalhar com a sua própria força. Pode ter oratória, pode ter a música mais bonita, pode ter a voz afinada do jeito que for, pode ter, irmão, um conhecimento bibliográfico extraordinário, irmão. Não será pela nossa força. Pastor, o senhor está desprezando tudo isso? Claro que não. A gente precisa ter conhecimento, precisamos estudar, como preguei aqui, precisamos ir para a aula de música. Ontem reuni os irmãos aqui e disse, vamos o grupo de homens, vamos todos para a aula de canto, vamos se virar aí, vamos dar um jeito, sacode a poeira, fecha a mão do McDonald's, vamos para a aula de canto. Irmão, mas a obra de Deus não é feita pelas nossas armas, mas sim pela de Deus. Aleluia, a vitória vem de Deus, é com a arma de Deus. Aleluia. Quarto, quinto, irmão, não se distancie de Jesus por nada. A distância é um problema. Vocês lembram que Pedro seguiu Jesus de longe? Tem irmão querendo acompanhar Jesus só pela rede social. Quando eu digo pela rede social, eu não estou falando da impossibilidade de se deslocar até o culto. Por exemplo, não é disso que eu estou falando, mas nós estamos vivendo uma era em que as pessoas não querem mais ir para a igreja. Tem culto na rede, então eu estou na rede. Nem sei quem está na rede, nem olhei, mas se tiver alguém na rede, vem para a igreja, crente. Lugar de crente é na igreja. A rede social é um mecanismo a mais, não é? Mas se você não está impedido, é um caso à parte. Agora, tem crente que mora próximo da igreja, não vai à igreja. Eu encontrei uma pessoa no ponto de ônibus de madrugada, e aí, como é que você está, meu irmão? Estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo? Ele falou, estou tranquilo. E aí, a fé? Eu estou congregando aonde? Ele falou, estou congregando no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, como é que você está indo para o Rio de Janeiro? Eu falei, peraí, como é que você está indo para o Rio de Janeiro? Eu conheço o cidadão, uma viagem semanal para o Rio de Janeiro não é todo dia que a ponte aérea está barata, né? A não ser que tenha muitas milhas. Aí então, eu falei, não, eu estou indo para o Rio, estou congregando no Rio de Janeiro. E eu falei assim, como no Rio de Janeiro? Estou lá na igreja do pastor lá, fulano de tal. Eu falei, me explica um pouquinho, não sei se eu me entendo muito bem, se você quiser me explicar, como ele é meu amigo de muitos anos. Ele falou, não, é que eu congrego lá, mas eu participo do culto pela televisão e agora pela rede social.
Aí eu perguntei como é que é no dia da ceia. Ele falou, não, no dia da ceia, na hora que o pastor está ministrando a ceia, eu tomo a ceia também. Eu falei, ele sabe que você é membro da igreja? Eu disse, acho que não, porque eu nunca fui lá, nunca mandei a mensagem, nunca nada. Eu falei assim, ué, como é que funciona desse jeito, irmão? Não funciona. Seguir Jesus de longe, às vezes eu fico analisando a rede social. Jesus, obrigado. No Facebook, quero te agradecer por esta maravilha que o Senhor tem operado. Eu fico imaginando, será que Deus está lá no céu? Responde para ele aí, anjo Gabriel Hightech. Responde para ele, está tudo certo, meu filho. Aquela benção eu estou te mandando agora. Lá no Twitter, vai no Twitter, meu servo, vai lá no Twitter. É isso que eu te digo, a grande vitória vai chegar. Não, irmão, não é de longe, é de perto. É junto, é a experiência, é o calor da igreja. Diga glória ao Senhor. É o calor dos irmãos. A gente precisa estar junto. Tem dia que eu estou legal, tem dia que o Gustavo, tem dia que agora mesmo, Gustavo, você precisa fazer isso no culto, abrir o culto desse jeito. Tem dia que o culto tá bom, aí o irmão chega, o outro chega, é o calor, a igreja é comunhão. Você tem que sentir a presença do irmão, pegar na mão dele, tem que cumprimentar. Isso é comunhão, glória a Deus. Jesus ajuntou um povo e a Bíblia diz que o povo participava todos os dias na comunhão do templo. Não dá para seguir Jesus de longe. Então não caia nessa armadilha de seguir Jesus de longe. Você precisa. Eu até vi um pastor recentemente falar que ele ampliou a igreja de 4.000 membros para 20.000 e tem crente em todos os países. Recentemente ele falou isso numa entrevista, num podcast, e eu perguntado pelo entrevistador, ele disse, eu batizo pela rede social, nunca fui a esses lugares e talvez não sei se irei, mas expandir a igreja. A gente precisa ter comunhão, irmão. É nesse tete a tete, no dia a dia, o olho no olho. Às vezes vem um irmão aqui, que a gente fala, olha para mim, aí a gente vê que a pessoa não está bem, e assim por diante. E por último, irmão, a acusação de a entrega, não negligencie o arrependimento. Se você pecar, se você cair no erro, e o Espírito Santo, de qualquer forma, cutucar, bater o sininho. Vocês lembram que antigamente nas igrejas tinha um sininho? Aí batia o sininho, né? Alguém congregou aqui tinha, né? A irmã um dia, de tanto que eu fiquei provocando aqui na escola dominical, a irmã deu um sininho pra gente, e o sininho ficou aqui até quebrar. Aí, e funciona, né? Porque domingo de manhã, aquela muvuca da escola dominical, aquele monte de gente, a gente batia o sininho, aí o povo já se atentava, porque era até engraçado. Eu brincava com o sininho, mas ele funcionou. Irmão, quando a gente erra, o sininho toca na nossa mente. O Espírito Santo bate na nossa mente. Já aconteceu isso com você? É ele dizendo assim, você é meu. Isso daí não é para você. Bom, tudo isso eu disse para mostrar aos irmãos que agora os discípulos estavam já para receber o desafio de seguir avante. Treinados e avante. Uma vez que você recebe o treinamento, você tem que avançar. Vai para o estágio, vai para o trabalho, vai para a mão de obra. Eles aprenderam tudo isso, tiveram esse encontro com Jesus, tiveram todo esse entendimento, toda essa aula, e agora Jesus entrega então a missão a eles e eles precisavam fazer. Eu pergunto aos irmãos que aqui estão esta noite. Irmão, você está na igreja, você tem estudado a palavra, você é uma pessoa de oração, se dedica ao serviço do Senhor, tem comunhão com os demais irmãos. É o tempo de você então entrar no trabalho? É o tempo de você, então, ser confrontado nos seus temores? É o tempo de você avançar? Até quando vai fugir? Até quando você vai se esconder? Que tempo é este? Esse é o tempo. Se você está treinado, se você se sente pronto ou mesmo desafiado, esse é o momento de você avançar. E tem um detalhe, Deus não vai te abandonar em momento nenhum. Aleluia. Você crê nisso? Pastor, eu terei dificuldades? Sim. Eu passarei por problemas? Sim. Eu vou enfrentar demônios? Sim. Eu vou ter insucesso nessa caminhada? Sim. Vou ser frustrado? Sim. Existe uma mensagem que diz que quando Deus manda, dá tudo certo. E eu vou dizer que não. Quando Deus manda, as coisas também dão erradas. Por exemplo, Jesus chamou
e Pedro afundou no mar. Sim ou não? Não foi Deus que mandou, mas ele afundou. Então, Jesus levantou ele, mas ele afundou. Jesus chamou, capítulo 10, e disse: vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mas se, olha, repitam comigo, se entrardes, não preciso repetir o resto, se entrardes numa casa e vos receberem, a paz será dada lá. Se vos não receberem, saiam de lá. E se na cidade ninguém receber, até o pó dos vossos pés sejam sacudidos na entrada da cidade. Ué, como é isso? Não é exatamente Jesus preparando os discípulos para não serem recebidos nos lugares onde eles iriam pregar? Como, pois, diria o seguinte o discípulo: Jesus me mandou aqui para pregar, mas eu não estou sendo recebido aqui e eu exijo que dê certo. Não, pode dar errado também. Vai para outro lugar, bate em outro lugar. Irmão, enfrente as frustrações, levante-se da queda. Se você fez algo e não deu certo, levante da queda. Você, como discípulo, está descendo do monte, viu Jesus na transfiguração, enfrentou um endemoniado te acusando, mas agora o tempo é outro. A minha experiência com Jesus agora é outra. A minha relação com Deus agora é outra. Você crê? Diga glória ao Senhor. A minha experiência com Jesus agora é outra. O tempo é outro. A ordem de Jesus é a mesma e a execução do serviço vai acontecer para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Fiquemos em pé, meus irmãos, e vamos orar. Bom, depois de tudo isso, eu pergunto: o que você vai fazer com este ensino? Antes da oração, você precisa entender que antes de enviar os seus servos, Deus coloca os pingos nos is. Não estou fazendo apologia a programa, que nem assisto mais, faz muito tempo. Mas Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Você quer ser confrontado por Deus? Além disso, cada pessoa, ou melhor, cada pessoa e ação precisa ser colocada no seu devido tempo. Os crentes precisam compreender, saia daqui com a compreensão de que devemos e podemos, aliás, podemos e devemos ter um relacionamento transparente com Deus, o que não significa desrespeito, mas devemos, entre outras coisas, enfatizar a sair com essa consciência e aos nossos irmãos que Jesus é o dono da igreja.